Que bom! Estou aqui, fui convidada pela Senfer para fazer uma entrevista com alguns dos profissionais que eu admiro e que trabalham principalmente com os idosos, né? Eu sou a Maria Alice Coraza, trabalho com a terceira idade há 55 anos. Faz bastante tempo, né? E hoje estou me assumindo, fazendo um podcast com essas pessoas maravilhosas que eu os convidei. O que está acontecendo nesse momento agora? Eu vou chamar uma pessoa aqui para vocês conhecerem, que acho que muita gente nem sabe que existe. É um grande amigo meu e um grande profissional, professor Nicolas, que sabe o que ele é? Personal dos avós. Obrigada, muito obrigada, Nicolas, de você estar aqui comigo e com todo esse pessoal que está nos vendo e nos ouvindo. Quem é Nicolas? Professora Maria Alice, muito obrigado pela oportunidade. Nicolas é um neto, por isso eu trabalho com amor, antes de tudo, e um profissional de educação física que tem 16 anos de experiência com atendimento ao público da pessoa idosa. Esse privilégio de oferecer esse serviço para essas pessoas e aprender com elas. Me fala de onde você é, porque eu não te apresentei. Você é meu amigo Nicolas, e foi assim. Bacana, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? E eu atendo aqui presencialmente e tem aquela turminha online que eu atendo as pessoas em diversos estados, né? Do Brasil. E graças a Deus essas ferramentas de tecnologia hoje proporcionam essa abrangência, né? Sim. Nicolas, me conta toda a história, todinha, eu quero saber como você foi parar sendo personal dos avós com tanta fama que você está tendo agora. Opa! Vindo de você, eu fico feliz. Então, eu lembro que eu entrei um pouquinho mais tarde na faculdade. A minha família era da área do direito, e lá pelos 20 anos eu entrei como oficial de justiça, acredita? Só que aí, trabalhando 1, 2, 3 anos, eu não me via muito feliz, não. Eu falei, acho que eu vou fazer o que eu gosto, que é educação física, futebol, vou jogar bola. Acabou que eu nunca trabalhei com futebol, mas entrei na faculdade de educação física e conheci novas possibilidades. Me encantei com anatomia, fisiologia do exercício, musculação. Entrei em academia já como estagiário no mercado, né? Comecei a atender ao público de musculação geral, né? Adultos, jovens e idosos. E, paralelamente a isso, no final da faculdade, eu uma fisioterapeuta que atendia meus avós, vovó Zilda e vovó Fábio. Saudoso vovó Fábio. A vovó Zilda está viva, com 105 anos hoje. Olha, quantos fala? Repete outra vez, quantos anos ela tem? 105. Ai, que delícia, gente. Ela é meu caso de sucesso. Eu tenho até que dividir meu salário com ela, porque a propaganda que ela faz para mim, né, professor? É uma gracinha ela, eu vejo. Mas aí eu comecei a dar aula para eles, assim, no finalzinho da faculdade, por volta de 2008, quando eu tirei o CREF. E aí o pessoal via, começava a me indicar para os seus pais, para os seus avós, e foi por causa disso. Em resumo, a indicação, pelo fato de eu ter começado com os meus avós, das pessoas que viam, né? Falava, você pode atender os meus, e aí, com o tempo, esse nicho foi naturalmente sendo a minha intervenção, que hoje é a intervenção plena, né? Me conta como eles recebem, assim, hoje vai ter o meu professor para trabalhar comigo, quer dizer, é o personal dos avós que ficou caracterizado, acredito que os seus amigos que têm avós te indicam, vai trabalhar com meu avô, vai trabalhar com a minha avó, eu acho que deve ser uma coisa assim. E como você está vendo o teu trabalho sendo identificado, eu vou trabalhar com o avô Antônio, com a avó Maria, como é recebido isso emocionalmente, psicologicamente? Entendi, professor. Geralmente, as pessoas que me procuram não são os próprios alunos idosos, são os filhos. Olha que legal. Netos, pela preocupação, né, em perceber a necessidade do cuidado com os seus tesouros, que são seus pais, seus avós. Eles me procuram, aí geralmente a pessoa aceita, né?
de bom grado, eu procuro, uma primeira abordagem, criar essa empatia e fazer uma avaliação específica para a pessoa passar por uma boa experiência, porque isso vai ser recorrente, é uma rotina, né? E aí, com o tempo, os resultados percebidos, eles são muito legais, porque o valor do resultado de uma pessoa idosa com a prática de exercício, esse valor é atribuído, eu entendo ele em um maior grau do que para um jovem. Eu acho que porque você mantém a autonomia e independência dessas pessoas, isso é muito importante. E esses resultados eles são compartilhados com uma gratidão e um afeto da família para a gente, que não tem Sim, preço. Não é o preço que eles me pagam. Isso, beleza, dinheiro faz parte, né? Ótimo, isso é claro, claro. tem que Mas, fazer. mas o resultado, que é o que é melhor da saúde, em diversos aspectos, gera um afeto que a gente faz parte, começa a fazer parte de um carinho das famílias. E isso não tem preço, é muito legal. Tá? Isso Que é muito bom. gratificante. Eu queria agora que você me falasse sobre essa melhora que você vê, que você sente no aspecto físico, social e psicológico. Diferencia o que você já presenciou dessa evolução nesses três aspectos. Ah, entendi. Muito boa pergunta. Eu tive alunas com características de serem idosas, frágeis, de difícil manejo. Então, o que acontece? Realização de atividades de vida diária básicas já são uma tarefa um pouco complexa, principalmente para cuidadores que vão dar banho em pessoas idosas frágeis, que quando essas pessoas começam o treinamento de força muscular, o simples fato de o cuidador ter menos dificuldade para trocar a roupa, para ajudar na higiene, para dar banho, porque essa pessoa adquiriu uma força para se sustentar em pé, já é um resultado muito sutil que é percebido. Você está entendendo o nível de sutileza de um Sim, resultado que, às vezes, sim, uma pessoa frágil, não estou nem falando de começar a andar, nem nada, é simplesmente atividade básica, de se higienizar. Isso eu já tive a experiência de receber feedbacks de filhos falando isso. Ah, minha mãe agora ela dá menos trabalho para a gente carregar ela, entendeu? que Em um legal. grau mais frágil. Já em outros, uma recente de 95 anos, uma querida aluna, de nome Terezinha, não tem problema falar de nome, Elas ela, até gostam. ela gosta, porque ela estava fragilizada após algumas quedas, e quando a pessoa idosa sofre queda, vem, além, Sim, você perguntou do aspecto psicológico, além do aspecto físico, a questão do medo, do temor. Então, a gente está trabalhando muito isso, a melhora da força física, do equilíbrio e também essa dupla tarefa de questão cognitiva, né? sim, sim. Tarefa motora e a cognição para ter mais coragem. Eu tenho trabalhado isso tem dado muito certo. Ontem ela ficou em pé, sozinha, retirou as mãos da cadeira, ela me abraçou e falou: então agora vamos dançar. A coisa mais Que social, legal, que legal. para ela que eu passo as suas aulas da Sim, que ginástica na legal. cadeira. Outro dia eu mandei um recadinho até para ela, né? Foi, porque ela gostava de dançar. Aí eu falei: então você tem que fazer as aulas da professora Maria Alice, porque tem dança, né? A sua expertise, quem sou eu para fazer isso? Imagina, você faz, sim. Hã? E me diz uma coisa, a parte social, né, a tua chegada no ninho delas, vamos falar, é uma coisa absurdamente saudável, né? Mesmo porque tem aqueles que têm uma solidão, Sim. às vezes não é sofrível, mas é uma solidão. Me Uhum. explica essa recepção, essa evolução deles socialmente, a tua presença. O fato é que, com o passar do tempo, existe a criação de um vínculo de amizade. Eu Sim, nunca vou esquecer que o meu papel social eu sou um profissional prestador de serviço, mas não impede que eu me torne amigo da pessoa. Então, a gente claro tem que não. trocas Ainda de mais no idoso, não tem como você não ficar amigo. tem. E a questão é o que eu falo, como eu comecei com os meus avós, então é uma coisa boa para mim. Eu tenho facilidade de comunicação com essas pessoas, eu gosto da troca. Então, é um momento de energia bacana, de troca. Por exemplo, eu tenho alunos de 5 anos que estão comigo, eu chego lá, às vezes as filhas falam: olha, hoje não está muito bem, mas vai só para conversar. Às vezes Exatamente, o exatamente. treino, Era aí que eu queria chegar, porque o treino às vezes é o se de você. menos, né? Exatamente. A parte física passa a ser a terceira, na minha opinião. Que a parte psicológica e social, a primeira e segunda, né? E eu vejo, por essa minha relação
com eles há 55 anos, eu cheguei à conclusão que nós envelhecemos socialmente, psicologicamente e fisicamente, mas eu cheguei à conclusão que a primeira que chega é o social. Existe uma doença que chama aposentadoria, eu não faço mais falta. Aí dá um link no psicológico e somatiza o biológico, isso eu não tenho dúvida que acontece, né? E eu te vejo muito, depois que a gente se reencontrou, né? Eu estou te acompanhando muito, eu te vejo muito como um fator, assim, um tudo na vida naquele momento para eles. Porque com você eles vão conversar coisas que com os filhos eles não conversam. Se eu estiver falando besteira, você me fala. Mas eu tenho certeza, ainda mais te conhecendo. Sim. Aquele momento vai ser um momento de felicidade. Ele já acorda sabendo que aquele dia você vai, ele se prepara e tal. Uma outra coisa, você nunca vai ser magrinho porque você vai comer muito bolo, café, chocolate, biscoito. Não é verdade? Estou querendo fazer um vídeo com um meme, assim, chegar na casa de um aluno, de outro, aceita um bolinho, aceita um pão de queijo. Pois é, eu sempre falo, você dá aula para terceira idade, você nunca vai ser magrinho. É bolo, chocolate, tudo que tem, eles levam e querem que a gente coma. E é isso mesmo. Eu vejo, eu agora com 80 anos, chega uma pessoa em casa, eu já falo, olha, peraí que eu tenho isso, tenho aquilo. A gente fica assim, a gente acha que todo mundo está com fome. E é tão verdade que... É desfeita, né? Não pode fazer desfeita. Então, é um trabalho que eu achei fantástico, mesmo porque você teve muito, porque começou com seus avós, e você teve muita criatividade, vontade, ousadia de colocar o personal dos avós, entendeu? Isso é uma coisa que a gente não tem e é realidade. Quando você fala, eu tenho meu avô lá, você não quer dar uma olhadinha? Que eu quero. Ainda tem. Você está numa fase muito melhor do que a Cacilda acabou de contar agora para nós, porque ela está trabalhando num local de só tem idosos, que é uma ONG, e o domingo era o pior dia, porque não vai ninguém vai ver, filhos não vai ver, então eles estão com outro tipo de idoso, que não é o seu caso. Mas eles estão, nossa, no auge, tendo alguém que você não é um personal, assim, não é qualquer personal, não estou menosprezando, mas você é específico para eles, porque você é o neto que está ajudando ele a viver melhor. A gente entra num espaço ali, né? Sim, você vai entrar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho agora sobre o que você já teve de avanço, o que aconteceu com alguns idosos após o teu treinamento, alguns casos que você já percebeu nos 3 aspectos, assim, assim, através do físico, o que aconteceu? Eu vou te passar um feedback recente que aconteceu, fazendo o link com essa questão social, talvez um pouco do contrário, porque uma aluna que estava após um período de depressão, sim, deve ser os seus 70 e poucos anos, né? Essa questão da saúde mental é importante. Então, ela entrou em um processo de depressão, a família me contratou, porque sabe que o exercício ele ajuda, né? Como um instrumento terapêutico secundário para a depressão. E ela ficou bem fisicamente, começou a melhorar, a psiquiatra via evolução nesse trabalho multidisciplinar, chegou o momento que a psiquiatra sugeriu, vai para a academia socializar, e eu saí de cena, porque não sou eu, é ela. Eu ficava só dentro de casa o dia inteiro, eu ia dentro de casa, mas ela precisaria socializar mais, então eu tenho que saber também a hora de sair, não é para mim, é para ela. Então, aconteceu isso, eu achei interessante, uma experiência interessante compartilhar, porque às vezes a gente fica preso no ego, eu não quero focar minha aluna, não, eu quero liberá-la para a vida mesmo. Que legal, que legal. A gente deve identificar inícios, meios e finais de ciclo. Isso é comum na vida profissional, e não ficar, ela parou de treinar comigo, não. Não tem problema nenhum para o bem dela, se ela for para a academia e adquirir uma riqueza de relações sociais, nesse aspecto vai ser uma saúde, porque... Uma evolução sem fim. Não é só a ausência de doenças, é o bem-estar físico, né, psíquico e social, não é isso, professor? Sim.
Sim, porque não tem como, né? O físico ele vem através do social, principalmente social, e do psicológico, né? O idoso passa aquelas fases, né? Ninho vazio, vai indo, né? E aí chega um momento que é muito difícil, e a gente tem que fazer que nem o Darley, né? O que vai ser quando você envelhecer, né? O Darley, Porque o que você vai ser quando você envelhecer. a gente tem que, sim, a Cacilda falou isso também, a gente tem que se preparar, e o Darley está fazendo um trabalho também muito bonito. Hoje a gente tem trabalhos. Bom, eu, como comecei há 55 anos, na época do fogão de lenha, eu falo que eu comecei na época do fogão de lenha, porque não tinha nada. E os idosos foram meu quadro de referência. E se eu estou existindo até hoje, é porque eles estenderam a mão e acreditaram. No teu caso também, os idosos acreditaram e foi indo, né? Então, o que hoje você pega um idoso, você faz avaliação e depois você vai. Quais são os exercícios principais? A tua avaliação. Sim, sim. Em geral, por exemplo, a pessoa me contrata, eu faço uma visita inicial e eu faço uma anamnese perguntando se o médico realmente liberou nos aspectos, né, cardiovasculares, ortopédicos, se a pessoa está apta para a prática com segurança. Uma vez que, por exemplo, a epidemiologia da pressão arterial em idosa, a cada 10, 6 são hipertensos. Então, a gente já tem que ter isso em mente. Desde que a pessoa esteja apta, eu faço. A minha avaliação não é ficar medindo percentual de gordura para o idoso. Isso nem tem mais, nem dá jeito mais, né? Aí, o que eu faço? Em relação ao tipo de abordagem técnica de exercício que a senhora estava sugerindo, eu faço uma avaliação específica. Eu escolho os exercícios que comumente, sessão por sessão, a gente vai realizar, e na primeira abordagem, eu, por exemplo, faço o teste de passar de sentado para de pé da cadeira, para avaliar como que está a força nesse movimento da pessoa, de membros inferiores, exercícios de agachamento, de panturrilha, de flexão, de remada, para treinar o corpo inteiro. Hoje a sugestão, né, do Colégio Americano de Medicina Esportiva é uma frequência de 2 a 3 vezes por semana para as pessoas idosas, com intervalos entre esses dias, treinando o corpo todo. A gente não precisa ficar dividindo A, B, fichinha, igual a galera de academia, né? É outra pegada. Então, eu faço uma ficha global, membros inferiores, membros superiores, treinando musculação e calistenia. Calistenia é o treinamento da força muscular com peso do próprio corpo, porque a gente sabe que... É bárbaro esse trabalho. Esse trabalho é né? bárbaro. A força do corpo. A gente sabe que existe o fenômeno da sarcopenia, que é a perda de massa muscular com envelhecimento a partir dos 60, 70 anos. Certo. E o treinamento da força muscular, ele minimiza essa perda e até mesmo gera ganhos, né? E o equilíbrio está muito relacionado à força. Então, se eu melhorar a força, eu vou melhorar o equilíbrio, né? Eu vou minimizar o risco de quedas. Então, há uma série de orientações de prescrição para esses resultados, assim, que eu acho que são importantes na vida, para a pessoa ter uma melhora da capacidade funcional. Perguntar uma coisa chata de perguntar e chata de responder. Você já perdeu algum aluno? Ah, já. Essa é a pior parte, né? Uma vez eu estava em viagem no aeroporto com minha mãe, fui no banheiro e recebi a notícia, eu voltei em prantos. Minha mãe falou: o que é isso? Minha aluna morreu. Aí né, ano passado eu também perdi 2 alunos, né? Na ocasião foi essa que eu falei do aeroporto, foi a senhora Maria da Conceição. Ano passado foi o senhor Carlos, que faleceu, um aluno que treinava comigo há 7 anos. A senhora Marta também faleceu, então é complicado, né? Ô, Nicolas, você já percebeu, eu falo isso muito para os alunos, que nós que trabalhamos com esse público, nós somos o último degrau de sustentação do ser humano. Sim. É conosco que ele passa os últimos momentos da vida dele. Olha que coisa de responsabilidade e que coisa importante da nossa profissão. E uma vez eu estava conversando com a filha de uma aluna que parece que, entre aspas, ela está se entregando. Aí eu percebendo isso, eu falei com a filha: olha, parece que ela está mais devagarzinho, está mais... A filha falou: ela está
já não está querendo mais. Eu falei, mas não vamos desistir dela, não. A gente não pode desistir da pessoa. É isso que a senhora está falando. Exatamente. Porque você vê, eu falei até com a Cacilda também agora, eles nos amam mais ou igual à família, porque nós os aceitamos do jeito que eles são. E a família, às vezes, já está cansada, já não dá atenção e o apoio. Porque para nós tudo é certo, tudo está bom. Entendeu? A gente já, para quem se dedicou, né? Para quem está trabalhando, também para a sobrevivência. O profissional de educação física que quer trabalhar com idoso só para a sobrevivência, não vai crescer. Ele tem que trabalhar também para a sobrevivência, porque aí você une o amor. Porque eu falo para o profissional, você trabalhar com idoso, você tem que ter 4 coisas muito importantes. A primeira chama amor. A segunda chama amor. A terceira chama amor. A quarta, pergunta para o seu coração. Eu tenho paciência de responder 256 vezes a mesma coisa, no mesmo tom, você está formado. Excelente. Entendeu? Porque é o amor por você, o amor por ele e receber o amor dele. Então, porque eles nos amam. Ó, você fala assim, o idoso nos ama como a criança. Não, a criança é interesseira. A criança dá golpe até no chinelo. O idoso, ele ama de verdade. E o idoso é muito ciumento. Agrada um outro idoso e não agrada a ele, entendeu? Ele quer você para ele. E isso eu aprendi com eles. E hoje, eu estou naquela fase que é assim, ó, eu mato a cobra e mostro o pau, porque hoje eu sou uma idosa, sabe? Então, eu vejo, outro dia eu falei, gente, eu estou um pouco ciumenta, eu estou vendo, e coisa que eu via neles, entendeu? Então, é uma coisa que, meu Deus do céu, como nós estamos vivendo, e você vê, que acho que no ano 32 ou 35, vai ter mais idoso que criança. Entendeu? Está aí, está aí. Eu, quando comecei, nós estávamos em 12º lugar, hoje nós estamos em 6º, vamos passar para 5º, né? Então, hoje, o turismo faz 6 anos que está sendo sustentado pelo idoso. É mesmo? 6 anos já. Então, é uma coisa assim... Você vai para esses lugares de água, você viu lá em Poços de Caldas, que nós estivemos juntos lá. É uma coisa louca, uma coisa louca. E tem a questão do fenômeno, também a gente está falando dos dados demográficos do envelhecimento, o fenômeno da feminização do envelhecimento. Sim. Né? Porque as mulheres estão vivendo mais. E, por exemplo, na minha turma online, eu acho que eu não tenho aluno homem, tem um. E deve ter umas 50, 60 mulheres. Parece que elas se cuidam mais, os homens... Sim, vou te contar o porquê. A gente consegue comprovar, principalmente por eu ser mulher. A gente tem uma filha e um filho. Aí eles nasceram, a gente começa a levar ao médico. Quando a tua filha completa 12, 13 anos, você continua levando, porque tem outras coisas que vai entrar na vida dela e tal. Mas o menino, você não manda mais, você não leva mais. Quando ele completa seus 25, 30 anos, alguém fala, tem que fazer exame de próstata ou alguma coisa parecida. Aí, olha só que interessante isso. Aí, chegamos à conclusão de que nós, mulheres, vamos ao médico por cultura de aprendizado, de ter vivenciado. E também nós vamos ao médico para curar nós vamos no médico para a nossa saúde. Nós agendamos exames, fazendo. O homem vai no médico pela doença. Ele só vai quando ele está doente. E quando o homem morre, às vezes ele morreu por uma doença só. Ou é próstata, ou é colesterol, que aumentou, diabetes, enfim. E nós começamos a viver mais. E quando a gente morre por um monte de doença. Nós somos diabéticas, isso, aquilo, só que nós nos cuidamos. Essa é a diferença de ter tanta mulher e agora os homens ainda estão vivendo mais um pouquinho mais, que ele tem alguns que já, jovens, que já estão se cuidando. Mas o medo, o homem, eu não sei se ele tem medo de ir no médico ou se ele precisa estar doente para ir no médico. Só que nós
desde pititico, tivemos nosso filho, nós continuamos a nossa agenda de exames. Então, nós poupamos muitas doenças que poderiam chegar mais graves, né? E é impressionante, você vê na felicidade, por exemplo, né? O que é mulher, o que é homem, né? Que vai um pouco. Tanto é que os free dance a gente tem que contratar um monte para dançar com elas, porque elas já estão tudo viúva. E é uma coisa que eu vi quando foi na universidade. Nós procuramos fazer uma pesquisa sobre isso, porque cada 50 alunos tinha 2 homens, entendeu? Era uma coisa assim, e hoje ainda está, a coisa não está assim, mas já está um pouquinho melhor. E até eu fiz uma camiseta agora, não sei se eu te mostrei, quando eu vou dar palestra para os idosos, né? Eu coloco assim, nós, terceira idade, por desaforo, não estamos morrendo graças ao exercício físico, acho que você viu. Eu fiz, eu mostro, eu falo, gente, nós estamos aqui. E agora eu me transformei mesmo, né, em um exemplo, porque eu 80 ainda fazendo tudo que eu faço na prática, e dando curso, e fazendo isso, é uma coisa de qualidade de vida. Perfeito, porque você tem lugar de fala, né? Sim, sim. Então, porque eu tenho um lugarzinho de fala como neto, porque eu não sou idoso. Sim, mas você fez uma coisa maravilhosa que ninguém tinha feito, entendeu? Imagina. É uma coisa que você é um ícone nesse aspecto, nesse ramo que você criou, e assumindo o papel de neto e personal, entendeu? Sim. Você deve ser muito bem. No teu aniversário, você deve ganhar muito presente. No Natal ganha presente. Eles adoram dar presente. Quando eles gostam, eles adoram dar presente. Chocolatinho, meia, coisa boa. Deixa eu te perguntar. Eu fiz essa mesma pergunta para a Cacilda e quero fazer para você. O que você me diz hoje? Eu estou muito preocupada porque eu tenho visto a necessidade desse profissional para os idosos e a gente não acha profissional adequado, que é o cuidador de idoso. O que você tem para me falar sobre o cuidador de idoso? Cuidador de idoso é uma profissão que deveria ser mais valorizada. Eu acho que hoje em dia ele está sendo até mais procurado do que personal trainer, do que fisioterapeuta. Muitas vezes pessoas que não têm a formação do cuidador ocupam esse espaço. Né? Sem isso que está acontecendo. Sem um devido conhecimento da área de intervenção profissional, dos aspectos, né, técnicos relacionados. Muitas vezes um familiar também adota essa postura, só que existe dentro do cenário de avaliação multidimensional do idoso em relação à capacidade funcional, síndromes geriátricas, como, por exemplo, incontinência esfincteriana, instabilidade postural, entre outras, que vão levar à necessidade de cuidados. E uma vez que há essa necessidade, existe também o fenômeno da insuficiência familiar. Então, a família não dá conta. E muitas vezes, se não tiver o cuidador, o que acontece? A família institucionaliza esse idoso, né? E fica assim, aí vai para uma instituição que tem os profissionais. Mas se a gente tiver mais cuidadores preparados, talvez não necessariamente, esse idoso precisa ser institucionalizado em um lar para idosos, ficando com a presença da família, minimizando o aspecto social de uma fragilidade social mesmo. Por exemplo, como a ausência da família, muito comum a fragilidade após uma viuvez também, né? Eu estou falando de aspecto de fragilidade não clínico-funcional, e sim só de familiar, que pode acometer o idoso também. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho Sim. Não, é porque a gente está preocupado. Eu estou muito preocupada pela falta de competência do cuidador, porque o cuidador é aquele que realmente vai, ganha seu dinheirinho, entra, mas ele não tem nada que possa, por exemplo, você está vai lá na vovó, dar exercício, se tivesse um cuidador, ele podia fazer junto com ele, e depois ele começaria, vamos fazer um pouquinho do exercício que o Nicolas deu, entendeu? Eu delego essas tarefas para os cuidadores, para casa. Eu falo, vamos fazer o para casa. Você vai fazer 5 séries todo dia. Ótimo, era isso que eu queria chegar. Porque o meu objetivo é oferecer resultado para a pessoa.
E eu Sim, sei que sim. geralmente o pessoal faz 2 vezes por semana, o personal quando no máximo 3. Se a pessoa aumentar a frequência semanal, eu vou ter mais resultado, em função do custo também, que o personal não é tão barato, né? Então, eu peço para a família, para o cuidador, ó, tá vendo para casa? Faz aí, que se ela der mais frequência, vai ter resultado, é bom para ela, é bom para mim, que ela vai continuar comigo, né? A Sei. vovó Zilda tem 3 cuidadoras, a Ângela, a Valéria e a Jaqueline. Elas são excelentes, fazem parte da família. A avó gosta tanto delas, e elas Que bom. gostam tanto da minha avó. É aquela coisa de criar vínculo, né? Sim, sim. Acredito que elas vão com a minha avó até o fim, se Deus quiser. Que bom. E Já fazem você já parte. teve algum personal que não quisesse participar, que fosse alienado, assim, Eu fora não do. entendi. Você pode repetir a Você já pergunta? teve algum personal, ah, Aluno? cuidador, Ah, cuidado. que não fizesse aquilo que você pedia? Ah, olha, vamos fazer isso e tal. Teve algum que se nega ou não? Não negar, mas eu acredito que fala que vai fazer, mas não faz, né? É, E eu até entendo, sabe por quê, professor? Que às vezes não é intervenção da pessoa, né? Porque é arriscado ocorrer uma intercorrência, por exemplo, a pessoa está lá e tem um mal súbito, então é complicado isso sim, mesmo, a gente sim. deve entender o lado da pessoa. Eu gosto, por exemplo, de fazer estímulos que não ultrapassem 25 segundos, porque a gente sabe que acima desse tempo de tensão, pode ser que algum aumento substancial Sim. da pressão arterial. É. Então, falou, então você vai fazer assim 5, 6 repetições, não deixa passar muito tempo, não. Depois descansa 2 minutos. Eu vou dando essas pistas, sendo que existe um catálogo de Otago, que é um catálogo que você pode baixar na internet, justamente isso, para as pessoas terem um referencial para treinamentos a domicílio. Chama-se Que Catálogo legal. de Otago. Quem estiver vendo o podcast, vai na internet, no Google lá e procura. Que Otago. legal, que É legal. bem legal. Ô, Nicolas, e você tem algum vovô que você leva para a rua, para a praça, alguma Ah, coisa assim? tem o seu Peregrino, eu levo, outro dia eu fui com a senhora Elizabeth também, ali no Sion, é um bairro aqui em Belo Horizonte, tem essas praças com os aparelhos, aí de vez em quando eu saio para ter mudança, né? Eles devem adorar, né? Gostam, sim. É muito legal. Que coisa boa, que Só coisa ficar boa. esperto com o sol, né? Que de vez em quando tá muito É, frio. é. E agora esse tempo de calor deve estar bem, bem preocupante, né? Aí, ó, mineiro, né? Gente, Nossa! Aí o pão de queijo de vocês, que é bom demais, dá conta. Você tem algum caso que você gostaria de contar, alguma coisa, alguma dificuldade que talvez você possa ter enfrentado, sim, alguma a coisa? questão da primeira aula é uma coisa que eu estou falando agora até para os colegas, né? Personal treino, já tive um susto uma vez, estava calor, né? Eu fui atender um senhor, ele, a esposa dele lá, um sol, aí de repente eu vejo ele, o senhor está bem? Ele fez um exercício lá, o senhor está bem? Ele não me respondeu, fez assim, foi fazendo assim, buf, caiu. Eu falei, nossa senhora, e agora? Desmaiou, rapidamente, como a gente tem que estar atualizado em primeiro socorro, eu fui ver, ele estava com o pulso, né? Depois ele recordou rapidamente a consciência. O que aconteceu? Foi uma exaustão induzida pelo calor. Hum, Então, eu estava fazendo uma carga de treinamento de uma sessão, né, que eu não conhecia a pessoa, eu tive esse susto. Então, hoje, quando eu vou fazer aula experimental, eu faço uma dose muito pequenininha, fico muito atento à resposta da fisiologia do exercício, respiração, percepção cognitiva do cardiorrespiratório, você soro, está normal? perguntando como é que você está muito cansado, então hoje deu, tá bom, hoje é só um pouquinho, para não dar um volume muito grande, para não submeter a pessoa a estresse, uma experiência desagradável, que pode ser um trauma e depois ela não quer mais treinar. A gente tem que aprender com erros. O erro é Sim. importante em tudo, né? Além disso, com erros e com eles, né? Porque é bem isso. Eu acho que, para mim, o meu carro-chefe das minhas 3 metodologias foi a necessidade deles, né? A cadeira foi quando, em 73, veio uma senhora que não ficava muito tempo em pé, ela tinha muitas varizes e tal. Eu pus uma cadeira e comecei a ver que eu tinha estabilidade corpórea total, né? Aí criei a ginástica na cadeira, até comentei com a Cacilda, né? Agora é um tal de todo mundo usar cadeira, você já viu, né? E o seu curso já começou? Começou sábado. Agora, sábado que vem, dia 22, é uma vez por mês. Vai ter a cadeira com os materiais alternativos. Essa foi sem material.
estou ampliando. Eu quero deixar o legado, né? Eu quero deixar meu legado. E isso eu Você pode tenho. contar comigo, que os seus vídeos eu já mando. Que bom, que bom. Isso é muito bom. Então, e quando teve a cadeira, foi uma coisa que eu não tinha pensado, porque eu dava aula toda hora segurando na barra, devagarinho, com música em pé. Eu nunca coloquei meu idoso no chão, mesmo aqueles que tinham condição. Eu percebia que aqueles que tinham dificuldade de levantar, eles ficavam com vergonha, porque o outro levantava, entendeu? Então, para mim, era uma coisa assim, para quê que eu vou... Então, eu ponho 2 cadeiras, ponho um pé lá na frente, faz flexão de tronco, mesma coisa e tal. E a cadeira foi hoje é meu carro-chefe, apesar que eu tenha dança-terapia, por quê? O idoso ama dançar. Você derruba uma tampa no chão, eles estão dançando. Aí eu criei a dança-terapia. E a hidroginástica, que também o caso de um idoso que chegou e com um problema seríssimo no joelho, falou, ai, Maria Alice, o médico quer que eu ando, eu não consigo caminhar, sou muito pesada. Como eu tinha natação na minha vida, começou bem pequenininho, né? Eu tinha piscina, eu falei, vamos caminhar na água. Ela falou, pode, eu não tenho nem roupa. Vem assim, vem com esse shortão, essa camisa e tal. Quando eu comecei, como eu sou fanática à música, eu não vivo sem a música, eu musicalizei e coloquei ele caminhando. A academia inteira, o que é isso? Eu falei, é ginástica na água, que é a hidroginástica, né? Isso foi em 74. 73 não existia. Só que em 86 veio o americano, falando como autor da hidroginástica, só que eu já dava só com o nome de ginástica na água, que é idêntica. Só que aí eu fazia pesquisa das músicas deles, colocava, fazia com música e tal. E aí, os materiais alternativos, que não existia tanto material naquela época, eu comecei a fazer. E até hoje eu faço, eu não troco, sabe? Um saquinho, eu pego eu pego fubá, porque ele tem dá para você penetrar assim, os dedos, forro ele com tecido e passo um velcro. Aqui, eu trabalho com ele é um halteres. E nas pernas eu passo o velcro, ele é a caneleira. Passo o quê? É a caneleira. O velcro que eu passei aqui, eu passo, ele é a caneleira. Então, eu comecei a ver que essas coisas ficavam... Até aqueles que depois já tinham as suas caneleiras e tal, eles gostavam mais, porque parece que o alternativo dá um negócio assim, sabe? E na água eu tenho materiais que você nem imagina o que eu tenho na água para material alternativo. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção, de ver a necessidade que eu tinha que trabalhar com eles, a criatividade que eu tinha de fazer eles explorarem os materiais. Então, tudo isso,